Olá, bom dia a todos. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo no livro de Daniel, capítulo de número 3, versos de número 17 e 18, onde a palavra de Deus nos diz assim: Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não te serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Bem, queridos, eu quero dar um título à nossa mensagem e o título é A Prova de Fogo. Bom, vamos observar que esse texto sagrado, ele está falando da história de 3 jovens que são levados junto com todo o povo de Israel por ocasião da deportação para a Babilônia, no momento em que se cumpriria as profecias que o povo israelita passaria por um período de 70 anos como cativo na terra da Babilônia. Isso se decorre em virtude da desobediência do povo ter abandonado a Deus, das pessoas estarem vivendo uma vida de obstinação e de toda sorte de pecados cometidos pelo povo de Israel. E nós então vamos observar que esses 3 jovens, eles se destacam por simplesmente levar uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida de completa obediência a Deus. E percebe-se que esses 3 jovens, então, eles têm os seus nomes modificados quando chegam à Babilônia. O fato desses nomes serem modificados é porque na cultura babilônia buscava-se constantemente honrar aos deuses dos caldeus, os deuses daquela nação. Então, vamos observar que esses homens, inicialmente, eles tinham o nome de Ananias, Misael e Azarias. E então, os seus nomes são trocados. Mas nós percebemos que, apesar dos nomes desses homens serem trocados, eles não trocaram a identidade, não trocaram a postura, a consagração desses homens ao Deus verdadeiro. E num determinado dia, Nabucodonosor, então, constrói uma estátua enorme de aproximadamente 30 metros de altura e provavelmente 3 metros de largura. Uma estátua enorme, que com certeza era vista à distância. E Nabucodonosor havia dado uma ordem que todas as nações, todos os povos, deveriam, a partir do momento em que a música fosse tocada por aqueles instrumentos musicais, todos deveriam se dobrar diante daquela estátua. Acontece que 3 jovens israelitas, 3 jovens hebreus, eles estavam convictos de que não se dobrariam. E esses 3 jovens, então, resolvem, naquela ocasião, não se dobrar. Isso custaria muito caro para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Nabucodonosor, ele ficou furioso ao saber que esses 3 não se prostraram diante da imagem. E lhes faz uma ameaça severa. Vai lhes dizer: é verdade o que ouço falar de vocês, que vocês não têm honrado aos meus deuses e não têm se dobrado diante da minha estátua. E é nesse momento, então, que esses jovens, dentro desse contexto de ameaça, desse contexto de dificuldade, desse contexto, queridos, em que a maioria vai se dobrar, a maioria se dobra diante dos padrões estabelecidos pelos homens, que esses jovens vão dizer que se o Deus a quem eles serviam quisesse livrá-los, os livraria, mas se não, eles não se dobrariam. E cabe aqui a mim, a você, entender o que esse texto sagrado fornece de lições e de aplicação para mim e para a sua vida. Bem, no primeiro momento nós temos que entender o seguinte: aqueles jovens, eles tinham uma fé convicta em Deus. Você ter uma fé em Deus quando tudo vai bem na sua vida é algo muito fácil, mas difícil é saber que ter essa fé em Deus, ela muitas vezes vai te levar a determinados momentos em que você vai ter que passar pela prova de fogo, em que você negar sua fé em Deus pode muitas vezes te livrar de uma fornalha. Mas se você tem uma fé convicta, uma fé em Deus que de fato ela não se desfaz com ameaça, com certeza Deus vai te honrar. E não foi diferente com aqueles rapazes. Eles então vão afrontar ao rei, aquela autoridade, que eles eram convictos na fé, que depositavam em Deus. E perceba você, querido, que naquele momento então o rei vai dar ordem aos seus mais fortes soldados.
E eles levam aqueles rapazes para serem jogados na fornalha. Acontece que aqueles homens, aqueles bravos soldados, simplesmente com o calor daquele fogo, aqueles homens morrem carbonizados. E os 3 jovens, então, são lançados na fornalha, caem ali amarrados. Mas algo acontece e que traz o espanto do rei. Ele, quando ele olha para dentro da fornalha, ele percebe ali, não 3 jovens, mas 4. E o interessante é que agora estavam passeando ali dentro. Sabe o que isso me ensina e ensina a você também? Que Deus muitas vezes não vai livrar a mim e a você do sofrimento, mas Deus vai nos livrar no sofrimento. Deus vai ajudar você não a evitando-se uma luta que você precisa passar, mas é na luta que Deus vai te ajudar. É no sofrimento, é na dificuldade, é na prova, é na fornalha. Acredite em você que o 4º homem, ele poderá estar contigo na prova, na dificuldade, no problema. Deus muitas vezes não vai te livrar do problema, da prova, da dificuldade, do dilema que você está vivendo, mas é na prova, é na dificuldade, é na situação do problema que o 4º homem vai estar contigo, que o Deus Todo-Poderoso vai se fazer presente na sua vida. Acredite nisso e honre a Deus, mesmo em momentos da sua dificuldade, porque Deus honrará a sua fé, assim como Deus esteve com aqueles 4 jovens. Isso causou um impacto gigantesco na vida do rei Nabucodonosor e na vida de todo aquele povo, a ponto dele fazer um decreto. E através da sua atitude, da sua fé, da sua vida, que a situação ao seu redor vai impactar outras pessoas. Seja no seu tempo o Sadraque, o Mesaque e o Abednego desses dias. Que Jesus Cristo abençoe a minha vida e abençoe a sua vida. Fique com Deus e que o Senhor nosso Deus nos abençoe.